Bom dia a todos. Vamos para mais um React. Dessa vez com Caroline Sardá a respeito de cotas raciais. Vamos lá. Lucas, você sabia que apenas em 1827 as mulheres brancas tiveram acesso a estudar e só depois de 1888 que as mulheres negras tiveram acesso a estudar? É uma diferença bem grande de lapso de tempo onde as mulheres brancas puderam acessar o ensino e as mulheres negras tiveram seu acesso ao ensino. Então, é um atraso do acesso dessas pessoas nas universidades. Quando a gente fala de cotas raciais, a gente está falando sobre o acesso de pessoas que têm uma dívida histórica muito grande com a gente. E mesmo que você não acredite nisso, porque você é branco, para você tudo isso é lacração, é vitimismo, é mimimi, é porque você não precisa dessa cota racial. Porque para você não é útil, porque você não pensa na necessidade do outro de entrar na universidade, que você provavelmente teve mais possibilidades do que essa pessoa. Então é esse questionamento que eu continuo fazendo. Por que você acha que é racismo cotas raciais, sabendo que as cotas raciais existem exatamente por conta da escravidão no nosso país? As cotas raciais existem exatamente porque os negros foram separados dos brancos anos atrás. Não foi uma coisa que nós decidimos agora. É uma coisa histórica. Se você estudou a história do nosso país, você sabe exatamente isso. Não foi uma coisa criada agora. Você fala que a gente cria as opressões, o hétero contra o gay, sendo que o problema. Estouram. Mas não é a gente que cria essas lutas. Não foi a gente que criou a luta de classe. Ela sempre existiu. O Marx simplesmente teorizou em cima da luta de classe que sempre existiu. Sempre existiu a luta do patrão, do trabalhador, do gay, do hétero, da cis, do trans, do homem, da mulher, porque essa é a divisão da sociedade. E é assim que funcionam, são as classes sociais. A população negra, infelizmente, ocupa as camadas. Então, aqui, a Caroline está defendendo cotas raciais e disse que as lutas de classe sempre existiram. Então, ela defende a visão marxista. A visão de que lutas de classe sempre existiu é ridícula, não tem fundamento nenhum. É uma visão, uma criação ideológica de Marx e de outros, né? Eu não vou me alongar aqui, eu tenho na minha Escola da Verdade Histórica um curso sobre marxismo, então eu comento bastante sobre esse erro de Marx e outros erros do Marx, né? O povo acredita em Marx, né? Coisa completamente errada, né? Bom, vamos ver o que ele vai comentar sobre cotas raciais e depois eu faço meus comentários, né? Mais pobres da sociedade. Sendo assim, você ampliando as cotas sociais, você já atingiria eles. Falar em dívida histórica é algo completamente ridículo. Eu, por exemplo, sou descendente de poloneses. Os poloneses foram perseguidos na Alemanha nazista. Por isso, a Alemanha agora tem uma dívida comigo porque os antepassados foram perseguidos. Soa ridículo. Não só soa, como é ridículo. Então, esse papo de dívida histórica não importa. O que importa é qual é o problema real das pessoas. O problema real é que tem pessoas que precisam ter mais acesso a uma educação de qualidade. Como a gente faz isso? Tirando do ensino superior, tirando a mamata de professores de esquerda universitários, que muitos têm, inclusive ganhando salários absurdos nas universidades, enquanto esse dinheiro poderia estar sendo revertido para o ensino básico, tirando a mamata dessas pessoas, reinvestindo no ensino básico e também ampliando a política de cotas sociais. É isso que a gente defende. Ninguém, então você é contra os negros terem acesso. Não, muito pelo contrário. A gente quer que todos tenham acesso. E se os negros, infelizmente, estão ocupando as camadas mais pobres da sociedade, eles vão ser impactados por essa política. Isso é óbvio. Por que insistir em uma política que divide, que segrega, que precisa de um tribunal racial que soa, não só soa como semelhante ao nazismo, sendo que você pode fazer uma política que é uma política muito mais abrangente, que não divide as pessoas. A verdade é, você está contribuindo para perpetuar uma divisão. Não é só a questão de a divisão já existia. Em vez de vocês quererem apaziguar essa divisão, não, vocês perpetuam ela, vocês criam mais divisão ainda em cima disso. Como, por exemplo, dividir a sociedade por querer abolir expressões. Esses dias estavam criticando, por exemplo, um hino, alvo mais que a neve, por ter a palavra alvo, então era racista. Então são coisas ridículas que as pessoas inventam e que dividem ainda mais a sociedade. Então, vamos parar aqui e fazer já uns comentários. Ele deu um argumento bom aí, hein? Que ele é descendente de polonês e foram, de fato, perseguidos, massacrados pelos alemães e tal. Então, ele tem que cobrar uma dívida, porque no passado os alemães mataram os antepassados dele. Se for assim, aí o mundo está perdido, vai todo mundo reclamar a dívida de todo mundo. Aí o branco que foi oprimido por outro lá em outro contexto histórico vai ficar reclamando, irlandês reclama dívida histórica contra os ingleses, porque os irlandeses foram oprimidos, né? E assim vai. Então qualquer um pode, chinês reclamando contra japonês, porque o japonês em algum momento oprimiram o chinês, coisa que não tem a ver aí com racial, já que estou falando brancos e outro asiáticos, sabe que asiático? Na África também poderiam reclamar a mesma coisa. Uma tribo africana reclamar uma dívida histórica porque foi oprimida por outra tribo africana, e assim vai. Então, o problema de cota racial e dessa suposta dívida histórica, há vários erros lógicos nessa história. Primeiro, esses erros, esses verdadeiros absurdos, que é massacres, racismo,
escravidão, que tudo isso deve ser condenado, teve holocausto, teve tudo, ninguém aqui é negacionista de nada, porém, essas coisas, como o próprio nome diz, ficaram do passado. Os descendentes, a não ser que eles tenham anuído que o que os antepassados deles fizeram, olha, algum descendente de alemão fala, olha, o Hitler fez muito bem e tal, o que eu duvido que tenha, só uma minoria de bando de lunáticos hoje em dia, neonazis, só uma minoria da minoria. Desde que esses descendentes não anuam, eles não têm culpa do que os antepassados fizeram. A pessoa não tem culpa do trisavô, bisavô, tetravô ter sido escravocrata ou ter matado gente. A pessoa não tem culpa. Ué. Então, querer que esses descendentes paguem uma culpa que está lá atrás, de um fulano que nunca nem conheceu quem era o trisavô, tetravô, não concorda com a ideia, nasceu em outro contexto histórico, é totalmente absurdo. Né? Quem tem culpa ficou lá no passado. Não existe essa assim, herança de culpa. Eles estão, no fundo, quem defende a cota racial está defendendo uma espécie de que a pessoa tem que pagar pelos antepassados, a pessoa herda a culpa. Isso é um absurdo completo. Né? E ainda isso aqui no Brasil fica com um aspecto pior ainda, porque teve uma intensa mistura, uma intensa mestiçagem. Então, vamos supor, falando que é muito comum, tem sangue africano e sangue europeu. E como é que faz? Ele tem direito a meia cota? E aí vamos supor que ele tem uma aparência mais clara. E aí ele prova, faz um exame, né, de DNA lá, não sei como é que chama o exame, não entendo de biologia, que comprova que ele tem 40% de sangue africano. Né? Ele vai ter direito, não vai? É comprovado via exame biológico ou vai ter um tribunal racial que vai analisar, olha, seu tom de pele é mais claro, você não tem direito. Seu tom de pele é de outra cor, então você vai ter direito. Então, é um critério racial. Dizer que isso não é um critério racial é mentira, isso é um critério racial, está se dando direitos em razão da etnia da pessoa, né? Aliás, é errado falar em raça, né? Nós temos só o povo humano é um só. Essa coisa de raça é mais para animais. Aqui, se pensar em termos de raça, estaria errado, né? Segundo algum sustento. Então, criar assim, gerar direitos para determinadas etnias é, sim, um tribunal racial, se a pessoa for montar assim, for analisar. Ou então a pessoa vai juntar uma coisa biológica, vai pela aparência física dela, por algum depoimento ou autodeclaração, mas isso aí não deixa de ser um tribunal racial. É completamente absurdo, porque é um critério racial. Segundo, é uma coisa ilógica, porque os descendentes não têm culpa do que os antepassados fizeram. Né? E outra questão também, isso é injusto com aqueles brancos que são pobres. Então, por exemplo, fulano, como ele próprio mesmo falou, descendente de polonês, ele não participou da atividade escravocrata no Brasil. Vamos supor que seja uma imigração recente e o antepassado dele não tenha sido um escravocrata. Então ele chegou, vamos supor, ele chegou aqui no Brasil, como teve imigrantes italianos, poloneses, alemães, que chegaram no Brasil pobres, né? E que não participaram da atividade de escravidão aqui no Brasil. Os antepassados não foram escravocratas. E eles são pobres. Então, eles não vão ter o mesmo direito de um descendente de africano. Então, não tem lógica nenhuma isso. Deveria ter cota com base, e se for ter cota, seria com base em questão econômica e não com questão racial. Né? Então, a pessoa não teve acesso por alguma razão, então não pagaria o ensino. E aí quem tenha mais condições materiais, aí pagaria o ensino. Então, esse seria um critério econômico. Agora, critério racial é completamente absurdo, é injusto com os brancos que são pobres, com os brancos que não tiveram antepassados escravocratas, né? E mesmo considerando que a pessoa tenha tido um antepassado escravocrata, isso é um absurdo, porque os descendentes não têm culpa disso. Vamos continuar.
mantém a militância engajada. Então, você falou que a população negra está em grande maioria nas classes periféricas, e é exatamente por conta da nossa história, Lucas. Tipo, você tem descendência de polonês, não é comparado com uma pessoa que é descendente de uma pessoa que vivia na senzala. Você sabe a diferença disso? Tipo, se você morasse na Polônia, teria uma questão de políticas relacionada à materialidade histórica da Polônia. Mas a gente tá falando do Brasil. A gente tá falando do contexto histórico material do Brasil. Você tá falando da sua ascendência, da onde você veio, da sua família, só que é totalmente diferente de uma pessoa que veio da escravidão, literalmente. São pessoas que vieram de famílias que foram escravos libertos. Então você está comparando a sua descendência polonesa com pessoas que literalmente os parentes foram escravizados, que há pouco tempo a gente viu pessoas em trabalho análogo à escravidão até os dias atuais. Então tu quer comparar a tua descendência polonesa com pessoas que literalmente os parentes foram escravizados. Você vê como você mesmo não tem consciência racial, você não tem letramento racial nenhum, porque se você estudasse sobre Nossa, letramento racial, essa foi de doer, né? E aí nós podemos sim comparar pessoas que não tenham ascendência africana com sofrimento similar, por exemplo, judeus que, que escaparam da morte em campos de concentração na Alemanha. Eu mesmo conheci um que escapou, tinha inclusive o número gravado no braço, e ele era pobre. Ele não teve acesso à cota racial, talvez nem o filho dele ter acesso a isso daí, e teve um sofrimento análogo a esses antepassados dos africanos que foram escravizados. Então, o que ela está falando é uma grande bobagem completa. Pode ser que a ascendência desse, não sei, não conheço o rapaz, o ascendente dele polonês também tenha sofrido brutalmente com os nazistas. Então, a escravidão não foi o único sofrimento que antepassado de todo mundo teriam sofrido, não. Também teve gente que sofreu muito no Gulag, gente que sofreu em campo de concentração, gente que sofreu em guerra, né? E aí essas pessoas que sofreram em guerra, sofreram em campo de concentração, sofreram nisso, não têm direito a essa cota racial. Então, o que ela está falando é absurdo, não tem lógica nenhuma, né? Revela aí uma visão muito marxista, né? Muito, ou melhor, neo-marxista, porque o Marx não se debatia com luta entre raças, né? Na realidade, o Marx ele teve contato com o Moses Hess, né? O Moses Hess realmente ele tinha um pensamento de conflito racial, mas propriamente o sistema do Marx, embora ele tenha dado um enfoque racial em alguns momentos, inclusive dizendo que quando viesse uma espécie de guerra de proletários, determinadas etnias iriam desaparecer. Propriamente o pensamento de Marx é um pensamento entre proletários e donos de empresa, né? Os capitalistas. Então, o Marx não tinha um pensamento nessa linha moderna de opor entre brancos e africanos, né? Então, eles estão fazendo uma leitura de luta de classe que não é bem a que o Marx falava, né? isso, você simplesmente entenderia a diferença de você ter um parente polonês com uma pessoa que tem um parente que foi escravizado. Tem pessoas que até hoje têm mulheres negras que estão sendo escravizadas. Ele está confundindo tudo, né? Primeiro, parente é antepassado, né? Dá a impressão que está tendo em grande escala escravidão aqui no Brasil. Não tem casos de escravidão localizados e tem que ser punidos. Quem fez isso tem que ir para a cadeia mesmo. Mas então ele já começa a misturar, né? Começa a misturar coisa e tal. São empregadas domésticas e que estão em trabalho análogo à escravidão. A gente viu esses dias uma mulher que foi libertada depois de 60 anos de escravidão. Então, tipo, é isso que eu me questiono. Tu tá falando da tua família, que é polonesa, que não sei o quê, mas essas pessoas têm realmente uma dívida histórica no nosso país. Porque foi o nosso país que escravizou essas pessoas. Foi o nosso país que manteve essas pessoas durante muito tempo trabalhando para as tuas famílias. Então, aí que tá. Então, mas os descendentes não têm culpa disso. Já volto a falar que culpa tem um fulano que trabalha hoje, eles nem sabem o nome do trisavô, e o trisavô dele foi escravocrata. Que culpa que ele tem? Me diz. Não tem culpa nenhuma. Porque se você falar, essas pessoas têm a sua descendência, eu tenho a minha descendência, pô, então é isso que a gente tá falando. A sua descendência foi escravizada nesse país quando veio pra cá ou recebeu terras? É isso que eu te pergunto. Quando a tua família veio pra cá, como é que foi? Receberam terras porque os negros, quando depois da escravidão, não receberam terras. Mas as pessoas que vieram da Europa e outros países receberam. Nem todos. Nem todos, não. Aí não vem com essa conversa mole, não. Conheci descendentes de poloneses que trabalham na roça em São Paulo pesado, descendentes de italianos, não tem essa conversinha mole, não, que os europeus, italianos, poloneses, etc., todos eles receberam terra. Isso é mentira.
Não tem isso. Eu conheço pessoalmente casos disso, já estudei a questão, não vem com essa historinha para boi dormir, não. Então é muito fácil tu falar eu tenho descendência polonesa, enquanto outras pessoas sequer tiveram garantia de terras, enquanto as pessoas que vieram da Europa, né? Lucas, você sabia que apenas em 1827 as mulheres brancas... Então, é o típico de comentário, né, errado, né? Esse conceito de cota racial é absurdo, porque sim, é um critério racial, está se ligando direitos a uma determinada etnia ou raça, está se alegando dívida histórica, porém os descendentes não têm culpa disso, e depois isso aí fica injusto com europeus, que também tiveram muita dificuldade aí no Brasil, e com brancos pobres que não têm acesso à universidade, né? Então deveria ter critério econômico, se for o caso, e não critério racial. Isso é uma coisa absurda, racista, né? É péssima, é uma coisa que não deveria ter, mas infelizmente decadência da nossa civilização vai. Agora um problema de argumento aí da Carolina é que ela começou a misturar, né? É como se só os africanos tivessem sofrido, não, outros povos também sofreram. Segundo, aí também começa a misturar a escravidão antiga com episódios localizados e particulares de agora, que não, é coisa completamente descontextualizada. E outro, ao analisar que todos os europeus chegaram aqui e ganharam terra, e os descendentes de escravo não, também é mentira escandalosa, né? Então, infelizmente, esse é o retrato, né, do Brasil, né? Muito triste. O marxismo destruiu essa nação e as suas variantes, né, variantes neomarxistas, Escola de Frankfurt, ecossocialismo, socialismo daqui, socialismo dali, releitura de Marx. Olha, é um desastre, né? Realmente é um pesadelo. Pesadelo. Bom, ficamos por aqui nesse curto react. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal e gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva nele. Obrigado.